Meu nome é Zuila de Oliveira, sou idealizadora do coletivo AUPC, atuo como coordenadora geral e nos projetos desempenho a função de produtora e curadora cultural. Olá, o meu nome é Paulo Sérgio Micali Júnior, sou mestre em História Social, graduado em História, as duas formações pela Universidade Estadual de Londrina, sou professor, historiador, atuo no coletivo AUPC, o qual eu vou descrever adiante. Qual o nome do coletivo cultural? Chama-se Associação Única de Produtores Culturais, cuja sigla é AUPC. O que motivou a criação do coletivo? Para falar sobre isso, a gente precisa remontar ao longínquo ano de 2009. Quem o criou foi minha amiga Zuila de Oliveira, que ainda hoje faz parte do grupo e é quem o representa. E naquele momento, preciso destacar dois elementos. O primeiro, ela é apaixonada pela cultura, suas diferentes manifestações. O segundo elemento, ela é mãe de um filho portador de determinadas necessidades especiais. Ela notou que diferentes festividades, diferentes manifestações culturais muitas vezes não eram pensadas, muitas vezes não eram imaginadas, elaboradas de forma a atender às necessidades desses nossos cidadãos que precisam de um carinho especial, digamos. Foi nesse momento que ela e alguns amigos seus resolveram elaborar uma festividade que tinha aspecto de festa junina e que pensasse justamente essa questão, de que forma integrar os portadores de necessidades especiais, de que forma integrar esses cidadãos que têm todo o direito a gozar desses mesmos direitos, dessas mesmas festividades, esses elementos de alegria que compõem a nossa sociedade. Assim sendo, foi elaborado o Festival Arraiá da Integração. Como eu disse, assume alguns aspectos de festa junina, mas que vão um pouco além desse figurino caipira que inspira a mencionada festividade. Para além, é claro, dos figurinos, da gastronomia, das danças, das músicas, etc., ao longo da festividade foi trabalhado também a necessidade da integração. O próprio título da festividade já é essa. Assim sendo, o que motivou a criação desse coletivo foi, no primeiro momento, o pontapé inicial para a criação do mesmo foi o fato de que Zuila de Oliveira, uma pessoa que ama a cultura e suas diferentes manifestações, e também mãe de um filho que porta necessidades especiais, viu uma lacuna no que tange as festividades em questão. Por que os portadores de necessidades especiais não estão incluídos aí? Esse foi o estopim para a criação do grupo. Quando começou o coletivo cultural? 15 de setembro de 2009. Conforme mencionado, eu não fazia parte daquela formação naquele momento. Qual era a formação inicial? Ela era composta por Zuila de Oliveira, sua idealizadora, e outros amigos dela que a auxiliaram enquanto na formação do coletivo. São eles Mário Monteiro da Silva. Meu nome é Mário Monteiro da Silva, sou membro da AUPC desde 2010. Atuo e colaboro produzindo conteúdo audiovisuais nos projetos culturais do grupo. Cleusa Gonçalves da Silva. Meu nome é Cleusa Gonçalves da Silva, sou membro do coletivo AUPC desde 2009. Atuo no projeto como fotógrafa e desenvolvimento de artes visual e colaboro com o projeto do grupo com as fotografias e desenvolvimento de artes visual para divulgação e ação dos eventos culturais do grupo. Qual é a região geográfica de atuação? Essa é uma questão bastante complicada. Ela parece simples, mas na verdade não é. Porque o próprio conceito de cultura já é um tanto quanto ensaboado.
ele é bastante vasto, ele é bastante complexo. Agora, quando a gente fala de um grupo cuja matéria-prima é justamente a cultura, e essa cultura se constitui num conceito tão complexo e diversificado, um tanto quanto abstrato, como delimitar a abrangência da mesma e da atuação de um grupo que tem como, repito, matéria-prima a cultura? Difícil, porque se uma festividade atrai pessoas de outras regiões, a festividade pode estar acontecendo no local X, mas o fato dela ter atraído pessoas de outras regiões, essas regiões não se enquadrariam no raio de atuação da mesma, eu me pergunto. É uma questão tanto quanto difícil. Mas para ser um pouco menos filosófico, digamos, destaco que as principais ações realizadas pelo coletivo aconteceram na Zona Norte, na Zona Leste, me refiro a Londrina, na Zona Rural também, principalmente na Estrada Limoeiro, e não poderia deixar de ser na região central de Londrina também. Quais os segmentos culturais e ou linguagens artísticas que atua? O grupo atua em diferentes frentes da cultura. Como eu disse, a cultura é rica, diversificada, é um conceito bastante amplo. O grupo também o é. É por isso que nós atuamos ao longo desses anos todos nas áreas do audiovisual, nós atuamos também nas questões patrimoniais, na música, na cultura popular, principalmente. Quem são os membros atuais? Com a minha adição, temos agora 4 integrantes. Zuilá de Oliveira, que é diretora de produção, programadora e curadora cultural. Mário Monteiro da Silva, que é produtor audiovisual, editor, fotógrafo. Ele atua no coletivo, na produção e na edição de conteúdo audiovisual. Sua esposa, Cleusa da Silva, que é fotógrafa, é designer, trabalha com a parte fotográfica do grupo. E eu, que sou mestre em História, e eu atuo nas questões, portanto, históricas, trabalho nas pesquisas do coletivo, via de regra sou eu quem elabora os textos, os roteiros, eu trabalho com a escrita também. Somos nós 4 que compomos o coletivo atualmente. Quais são as suas referências estéticas principais e técnicas mais utilizadas? Nós brincamos ao dizer que o grupo é um tanto quanto camaleônico. Já mencionei, mas repito. Cada um dos integrantes tem as suas potencialidades, as suas especificidades. Assim sendo, como nós atuamos em diferentes frentes da área da cultura, a depender da situação, cada um dos integrantes vai tomar a frente da atividade, a depender da circunstância, é claro. Repito, de novo, repito. A Zuilá tem, dentre as suas especialidades, questões envolvendo a música, figurinos, produção musical, coisas do tipo. Já o Mário e a Cleusa têm, por potencialidade, o trabalho com fotografias, filmagens, edições de vídeo, questões audiovisuais. Já eu atuo nas questões um tanto quanto mais acadêmicas. Sou historiador, pesquisador. Eu acredito que eu não possa dizer que nós contamos com referências estéticas ou com padrões que nos norteiam. O que nós podemos dizer é que cada um tem suas potencialidades e, a partir delas, cada um se orienta. Não quero dizer de forma nenhuma que, com isso, o grupo é desunificado e cada um age da sua maneira. Não, de forma nenhuma. Tudo é realizado democraticamente a partir de diálogo mútuo. No entanto, cada um com suas especialidades. Se a gente vai falar, então, de referências estéticas, cada um de nós tem a sua. Zuilá tem a visão de uma produtora musical, de uma produtora de figurinos, de alguém que atua nas questões organizacionais. O Mário e a sua esposa Cleusa, eles têm a visão de fotógrafo, eles têm a estética de alguém que trabalha com a imagem, ao passo que eu tomo como parâmetro a minha formação histórica. A minha visão é historiográfica, portanto,
essas são nossas correntes estéticas, digamos assim. São essas que nos norteiam. Conte sobre as obras, produtos, projetos de autoria e ou com coparticipação do coletivo e que compõem suas memórias, saberes e fazeres no campo da cultura e das artes. Eu mencionei a festividade Arraiá da Integração que aconteceu em 2009. Eu acredito que aquela fala vai trazer à tona uma memória que para o grupo é bastante importante, porque ele nasce com o intuito de estimular, promover, fortalecer o espírito de cidadania e de inclusão, principalmente para aqueles que dela participaram. Menciono também a exposição fotográfica que nós realizamos no Museu Histórico de Londrina em março de 2020, que tinha por objetivo salvaguardar um pedacinho da história de um dos mais importantes cinemas aqui de Londrina. A partir do momento que nós o realizamos, nós consecutivamente, então, participamos, se eu acredito que eu possa dizer dessa forma, nós participamos, nós possibilitamos a valorização da memória histórica da cidade. Afinal de contas, o cinema fez parte da vida de milhares de londrinenses e pessoas da região, por que não? Consecutivamente, nós recaímos também nas questões patrimoniais, porque o patrimônio é, antes de mais nada, um elemento que faz parte da vida cotidiana das pessoas enquanto no âmbito social. O que é o cinema se não um espaço social por excelência? As pessoas não estão indo lá apenas para ver filme, as pessoas estão indo também para namorar, para ver os amigos, para se divertir, para se emocionar, para comer pipoca, para depois sair do cinema e ir para outros lugares. O espaço do cinema é o espaço de sociabilidade mútua, portanto. Eu acredito que essas duas principais memórias são um pouquinho do que o coletivo tem a oferecer e um pouquinho daquilo que, a partir do coletivo, nós podemos marcar na nossa memória afetiva também. Conte sobre as principais experiências de produção cultural e ou participação em eventos e projetos culturais. Repito, são vários, mas eu trago à tona, de novo, a nossa exposição fotográfica que aconteceu no museu em março de 2020. Aquele momento foi bastante importante porque na sua abertura havia um número considerável de pessoas disposto a rememorar parte importante da vida deles. Porque o cinema, antes de mais nada, é aquilo que capta a memória afetiva das pessoas. O cinema está associado à alegria, o cinema está associado à diversão. Esses momentos são, via de regra, os que vão ser rememorados, não com nostalgia, mas com uma saudade saudável, digamos assim. Por quê? Por causa do seguinte, houve uma situação na qual nós realizamos entrevistas e coletamos fotografias de uma senhora que foi uma das primeiras bilheteiras do cinema em questão. Foi emocionante ver essa senhora hoje, com aproximadamente 80 anos, rememorando os seus tempos de mocinha. Os seus filhos estavam junto com ela para rememorar, junto com a mãe, experiências daquela senhora que hoje já tem dificuldades de enxergar, já tem dificuldades de se locomover, mas que na exposição museográfica está retratada como ela nos seus 16 anos. Essas memórias são emocionantes, essas memórias contam a história não somente do cinema, não somente da cidade, mas das pessoas que estão aí inseridas. Então, se eu devo mencionar uma experiência cultural que teve de forma efetiva um toque emocional nas pessoas, eu me lembro dessa senhora, eu me lembro dessa família, eu me lembro de todos ao entorno que viram essa família emocionada e chegaram à conclusão, olha, é ela. Ela é um traço vivo da história londrinense. Uma das primeiras bilheteiras, uma das primeiras a possibilitar a entrada no mágico mundo do cinema aos londrinenses ao longo daquele período. Essas eram as questões. Espero ter respondido de forma satisfatória. Agradeço a atenção de todos.